Olá, boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite, Lucila. Boa noite, Ana. Boa noite, Priscila. Boa noite, Mariana. Boa noite. Olá, olá. Tudo bem com vocês, Giovana? Boa noite. Boa noite, Hermínia. Marca Móveis entrando. Gente, ó, não é por nada não, hein? Visitem o Instagram da Marca Móveis. Tem coisas belíssimas lá, hein? Belíssimas. Falo porque acho mesmo. Gosto muito da Hermínia e acho que lá tem mesmo. Gostou, Hermínia? Voltei a ser a garota propaganda da Marca Móveis, hein? Oi, Jaqueline. Tudo bem? Bem, vamos iniciando a nossa live de hoje, devagar, né? Enquanto as pessoas vão entrando. Oi, Ana. Sou eu. Pandemia. O rasgar das máscaras que ocultavam sofrimentos psíquicos. Esse é o título, né? Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês sempre são muito bem-vindos. Gostaria de iniciar parabenizando as mulheres pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. Apesar de ser contra essas datas, eu sou contra essas datas, porque para mim todos os dias é Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Gatos, Dia dos Professores, Dia Mundial da Obesidade. Eu não entendo esse dia. Não é Dia Mundial da Luta contra a Obesidade, é dia 4 de março. Eu fiquei estarrecida, né? Não é do combate à obesidade, como tem dia do combate ao câncer de mama, né? Não, é Dia da Obesidade, Dia Mundial da Obesidade. Enfim, é como se um dia do ano tivéssemos que ser reconhecidas e parabenizadas. Como assim? Como assim? Um dia do ano. Discordo, mas parabéns, meninas, parabéns, senhoras. Eu sou contra, né? Esses dias. Eu acho que nós precisamos respeitar uns aos outros 365 dias por ano, respeitar pai, mãe, namorado, namorada, marido, esposa, os animais, a natureza, enfim. Mas isso vem muito também para embalar o comércio, né? E deixar você numa bola de neve de dever com o outro. Como assim? Não é Dia dos Namorados, você não comprou presente, é aniversário do outro, você não comprou, é Natal e você não tem uma lembrança para dar para o outro, é Páscoa e você não comprou um ovo. Bem, aí Natal, você compra uma lembrancinha para o outro. E você briga com o outro, desrespeita o outro o ano inteiro. E na ceia do dia 25, todo mundo brinda, faz tim-tim. Dali a 2 dias está todo mundo brigando, tudo novamente. Mas eu não estou aqui para ser pessimista, né? Não estou aqui para isso. Bem, gostaria ainda de ressaltar que na live passada me descuidei, peço desculpas, e acabei esquecendo de avisar aos senhores que, pelo menos até junho, julho, farei apenas uma live ao mês, que será toda primeira segunda-feira de cada mês, no mesmo horário, às 21 horas. Isso pelos mesmos motivos que citei na última live. Em rápidas palavras, preciso de tempo para continuar refletindo. Essas reflexões, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Preciso de tempo para a escritura de minha tese, de meus artigos, para fazer minhas leituras, até para vir com mais conhecimento, né? Para nós podermos refletir. Porém, faço uma ressalva. Caso, no meio do caminho, sejamos atravessados por um evento que nos provoque espanto ou indignação, faremos uma live extra. Então,
Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Então, eu vou ficar fazendo lives a primeira segunda-feira de cada mês, até junho e julho. Se houver alguma coisa, né, que modifique aí, que faça diferença para a gente, que nos cause espanto ou indignação, aí eu faço uma live extra, convoco vocês e nós fazemos uma live extra. Bem, eu apresento minhas desculpas a vocês, mas eu preciso que seja assim até pelo menos meado do ano, tá? Muitíssimo obrigado pela compreensão de vocês, pela companhia de vocês. Eu agradeço muito. Bem, vamos ao tema de hoje. Pandemia. O rasgar das máscaras que ocultavam sofrimentos psíquicos. Eu vou iniciar com uma pergunta que eu não sei se eu, ao longo do texto, eu vou responder. Eu tenho muito mais compromisso com perguntas do que propriamente com respostas. O objetivo das minhas lives, muito mais que a gente possa refletir do que eu venha com conhecimento, né, que eu acho que eu tenho, e vá depositando em cima de vocês. O meu objetivo é que a gente seja descentralizado dessas falsas certezas, né? dessas certezas que nós temos a respeito de alguma coisa que a gente desconhece. E que muitas vezes a gente fala com o outro, no que o outro questiona, né? A gente perde chão. Como assim, né? Então, que a gente possa refletir mais, né? Nos utilizar da nossa língua-mãe, que é o silêncio, né? Que a gente possa ficar mais em silêncio, numa discussão com a gente mesmo, né? É tão importante a gente discutir com a gente mesmo, a gente falar com a gente mesmo, né? Isso é muito importante. Por que as pessoas, é uma pergunta, têm tanta dificuldade em usar máscaras para ter uma chance maior de salvar sua vida, como na pandemia, e preservar a vida de outras pessoas? Porque quando elas usam máscaras, elas estão tentando preservar a sua vida e preservando a vida dos outros, né? Por que elas têm tanta dificuldade em usar essas máscaras durante a pandemia? E essas mesmas pessoas têm tanta facilidade em usar máscaras para ocultar ou fugir de seus sofrimentos psíquicos ou emocionais. É uma pergunta. Então, essas máscaras que as pessoas deveriam se utilizar durante a pandemia, vocês vão me perguntar, mas você não está usando? Não, eu estou dentro da minha casa. Mas se eu sair à rua, eu tomei a vacina. Na terça-feira passada, lá no ambulatório escola da faculdade. Todos nós que estamos lá no ambulatório fomos vacinados, tomamos a vacina de Oxford. Eu vou à rua, eu uso máscaras, eu higienizo minhas mãos. Eu não participo de aglomerações de maneira alguma. Então, tem certas pessoas que têm a dificuldade de usar a máscara durante a pandemia, mas têm muita habilidade em usar máscaras para fugir de seus sofrimentos psíquicos, para fugir da realidade. Vejam, né? O mundo é um paradoxo, a vida é ambivalente. O não uso de máscaras pode ser fatal numa determinada situação, como na pandemia. E o uso de máscaras em outras situações também pode ser fatal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós não usamos máscaras durante a pandemia, nós podemos contrair a Covid e transmitir a outros a Covid. Então, pode ser fatal para a gente e para os outros. E quando nós usamos máscaras para fugir de nossos sofrimentos, também é fatal. Porque nós vamos adoecendo cada vez mais psiquicamente. O uso de máscaras pode garantir sua saúde física,
durante a pandemia. E, simultaneamente, pode abalar de forma impiedosa sua saúde mental. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o uso da máscara na pandemia, você está protegendo a você e está protegendo aos demais. Então, você garante, ou pelo menos tenta garantir, a sua saúde física. A sua saúde física. Boa noite, Bernadette Samodi. Boa noite. Então, o que nós temos, né? Esse uso de máscaras na pandemia, independentemente do sujeito ter tomado vacina, ele precisa usar. Ele precisa continuar mantendo as medidas sanitárias. Então, para tentar garantir a sua saúde física. Mas, simultaneamente, pode abalar de forma impiedosa a sua saúde mental. O uso das máscaras, não da máscara contra o vírus, para te proteger do vírus, mas o uso da máscara para você fugir do sofrimento psíquico, para você fugir da realidade. Então, esse uso da máscara, ele é impiedoso para você fugir do sofrimento psíquico, sim. Porque o sofrimento psíquico, quanto mais você o escamoteia, quanto mais você foge dele, mais ele cresce. Mas ele vai tomando o campo existencial do sujeito. É óbvio que eu estou falando de máscaras, tanto no sentido concreto, como no sentido da pandemia, né, que é necessário, como eu estou falando no sentido concreto, máscaras para se proteger do vírus, como no sentido metafórico, máscaras que os sujeitos usam para se proteger de um dado sofrimento psíquico ou de vários sofrimentos psíquicos. As pessoas, senhores, elas precisam, de alguma forma, se proteger. Faz parte da existência humana as pessoas se protegerem. Mas na medida em que elas só se protegem, mais elas se fragilizam. Psiquicamente, essa é a lógica. Quanto mais psiquicamente eu preciso me proteger, mais eu me fragilizo. Quanto mais eu me protejo, mais eu me fragilizo. Essa é a lógica. Porque mais eu me sinto frágil. Quanto mais eu me sinto frágil, mais o meu sofrimento aumenta. Quanto mais o meu sofrimento aumenta, mais eu me sinto... Boa noite, gente. Mais eu me sinto frágil. O sujeito usar máscaras para se proteger do vírus está defendendo ele próprio e talvez, sem se dar conta ou não, centenas de outras pessoas. O sujeito, ao usar máscaras para tentar se proteger do sofrimento psíquico, ele não só não se protege, porque ele pagará um preço alto por isso, que se chama sintoma. Volto a dizer, existe uma frase que é atribuída ao Nietzsche, mas eu não sei se é dele, né, mas é atribuída a ele, que diz, né, há sempre um preço que se pagar por tudo que é humano. E quando nós nos defendemos do sofrimento psíquico, emocional, afetivo, como vocês queiram chamar, nós pagamos um preço. E esse preço é o sintoma. O sintoma é um preço bastante alto. O sintoma não é um preço baixo. O sintoma, senhores, é um preço alto. E de maneira direta ou indireta, tanto ele afetará a vida dos que o rodeiam, como será afastado por outras pessoas. Então, vejam o preço que o sintoma cobra, né? O sujeito paga um preço, que é o sintoma. E o sintoma, ele é covarde. O sintoma psíquico, ele é silencioso, ele é covarde. Ele vai tirando do sujeito a capacidade de se relacionar e de trabalhar. Aos poucos, a vida social que a pessoa tinha, ela vai se afastando, daqui a pouco ela vai entrando de licença no trabalho, e aí ela afeta, né, o sintoma. A pessoa em sofrimento psíquico, ela acaba afetando a vida das pessoas que rodeiam, como
ela começa a ser afastada por tantas outras pessoas. Porque as pessoas hoje, elas não têm muita paciência, não sei se paciência seria um termo correto, mas elas não têm muito entendimento, eu não sei também se é isso, para o sofrimento do outro. Eu diria paciência, tolerância, elas não têm. Então, se uma pessoa está imersa num determinado sofrimento psíquico, a probabilidade é que ela afete a vida familiar, a vida dos amigos, aqueles que estão muito perto, e outras pessoas não queiram muito assunto com elas, porque elas só sabem se queixar, porque elas só falam de doença. Então, as pessoas, a tendência das pessoas é ir se afastando, né? Bem, então, a máscara, nesse caso, não protege o sujeito. No caso do sofrimento psíquico, mas o expõe a um sofrimento maior. Quando nós colocamos máscaras para nos proteger do sofrimento psíquico, nós estamos nos expondo a um sofrimento maior, a um trabalho psíquico mais intenso e exaustivo, porque o sujeito, quando em sofrimento psíquico, ele fica exausto, porque o trabalho psíquico dele é 24 horas por dia. Às vezes ele acorda, ele diz assim, nossa, eu estou numa canseira que nem parece. Exatamente. As pessoas não têm tolerância para o sofrimento do outro, mas quando é para o seu próprio, elas querem que o outro seja tolerante. Exatamente. Então, elas trabalham psiquicamente muito. Então, essas pessoas estão sempre muito exauridas, muito cansadas. Porque é um trabalho psíquico exigido pelo próprio aparato psíquico numa luta desigual com o sintoma. Não adianta colocar uma queda de braço com um sintoma, porque nós não vamos ganhar. O sintoma, aos poucos, ele vai minando, né? Exatamente isso. Ele vai minando o sujeito. O afasta do convívio social, do trabalho e, aos poucos, vai se apossando do seu espaço existencial. E quanto mais se apossa, menos o sujeito tem espaço para se movimentar e assim sucessivamente. Então, o que nós temos? Uma pessoa em sofrimento psíquico, entenda, é uma questão física. Pense numa questão física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. O sujeito em sofrimento psíquico, quanto mais o sofrimento se expande, menos o sujeito tem campo para se movimentar. É exatamente dessa maneira. Então, o sofrimento ele se expande e é como se ele fosse deixando o sujeito sem espaço. O sujeito vai ficando, apertado, encurralado, ele vai ficando, muitas vezes, né, asfixiado. É exatamente isso. Boa noite, Leandro. Boa noite, Regina. Então, ele vai ficando meio que asfixiado. É uma questão física, simples assim, né? É de física. Por exemplo, dois pensamentos não fazem sua aparição de forma simultânea. Por mais que o sujeito possa ter a impressão que surgiram juntos, não foi. Um vem em seguida do outro. Um exemplo claro disso, né, é a percepção e a interpretação. Não são processos simultâneos. Eu primeiro percebo, para em seguida atribuir uma interpretação àquilo que eu percebi, através dos órgãos dos sentidos. Então, eu sinto um cheiro, eu digo, é cheiro de queimado. Não é simultâneo? Não, não é. É muito em seguida, mas é diferente, muito diferente de ser simultâneo. Não é simultâneo, é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, eu percebo e em seguida eu atribuo uma interpretação. Só que é muito rápido. E quando é que a gente percebe que são processos distintos? Quando eu, por exemplo, sinto um cheiro e falo, que cheiro é esse? Eu não sei. Então eu não consegui atribuir uma interpretação. Quando eu ouço um grito, né?
e digo, o que foi isso? Ah, isso foi um grito. É uma interpretação. Então, primeiro, nós percebemos, para logo em seguida atribuir uma interpretação. Num dado sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, pânico, fobia, dentre tantos outros, né, são muitos outros, o processo se dá da mesma maneira. Não se iludam. Quanto mais esses sofrimentos vão se apossando do sujeito, mais eles irão diminuindo o seu campo existencial. Uma pessoa num processo depressivo moderado, não estou falando grave, estou falando moderado, ela está com um campo existencial reduzido. Uma pessoa que tem, né, que agora é transtorno de ansiedade, né, tudo agora é transtorno. Saímos da categoria da psicopatologia para sermos lançados à categoria de transtorno, né, que é bem próprio mesmo desse mundo. Oi, professora Vera Werneck, estava com saudades, seja muito bem-vinda, como sempre é. Então, quando a psiquiatria faz essa passagem de psicopatologia para transtorno, é bem próprio mesmo da pós-modernidade líquida, né? Dessa volatilidade. Até a forma de abordagem, a forma de tratamento, é tudo muito diferente. Bem, mas nós não estamos aqui hoje para discutir isso, né? Então, quanto mais esses sofrimentos vão se apossando do sujeito, mais eles irão diminuindo o campo existencial do sujeito. Uma pessoa que ela esteja, né, com fobia, né, ela tem fobia de cachorro, por exemplo. Então, ela deixa de ir à casa de pessoas que têm um cachorro. Ela deixa de sair à rua a pé porque ela pode encontrar um cachorro. Que o campo vai fechando daqui a pouco, ela deixa de assistir televisão porque ela não suporta sequer ver um cachorro na televisão. O campo, ele vai aumentando. Quanto mais ele vai aumentando, mais o sujeito vai ficando sem espaço, né? Exatamente dessa forma. Então, em outras palavras, sua libido no Freud é energia vital, não vamos confundir, né? Vamos fazer uma leitura do Freud correta. Libido no Freud está para além da energia sexual, uma energia vital, né? Libido ou energia vital, como queiram chamar, que parte estava dirigida para dentro do sujeito, ou investida no próprio sujeito, e a outra parte para fora, investida nos objetos do mundo, vai sendo retirada silenciosamente do campo social e sendo deslocada para dentro ao mesmo tempo que vai perdendo o sentido ou se empalidecendo. A nossa energia vital, a nossa libido, nós precisamos investir um pouco na gente, né? Para que a gente tenha respeito por nós mesmos, para que a gente possa ter autoestima, para que a gente possa acreditar em nós mesmos, para que nós possamos cuidar da nossa saúde, da nossa aparência, enfim. E uma outra parte dela é voltada para o mundo, para o conhecimento, para uma obra de arte, para uma leitura, para uma música, para o trabalho, enfim. Então, a libido, uma parte dela precisa estar voltada para o próprio sujeito e a outra parte, aspas, para o mundo que está fora, né? Aspas, esse fora muito entre aspas, né? Então, conforme o sintoma, o sofrimento psíquico vai se apossando do sujeito, essa energia vital que estava dirigida para os objetos do mundo, para os objetos externos, ela vai silenciosamente
sendo retirada do mundo externo e sendo voltando, né, e sendo investida, deslocada para dentro do próprio sujeito, ao mesmo tempo que ela vai perdendo o sentido e se empalidecendo. É exatamente o que acontece. Então, o que fazia sentido lá do lado de fora e que me compunha, começa a ser vagarosamente, né, sorrateiramente, eu diria, vai se retirando e vai sendo deslocada para dentro, ao mesmo tempo que vai perdendo o sentido e se empalidecendo. Né? O sintoma psíquico é covarde e silencioso, não se iludam. Não se iludam. Como também se aproveita, ressalto que o sintoma é também oportunista de certos atos, palavras e ações que aparentemente não têm importância ou valor na vida no campo social. Como, por exemplo, a fim de amenizar a realidade, porque a realidade, senhores, eu digo que por mais árida que ela seja, ela é sempre muito menos dura do que as máscaras. Ela sempre nos maltrata menos do que as nossas defesas. Porque eu sei com o que eu estou lidando. Eu sei o que é ela. Desculpa. Uma das coisas mais difíceis... Boa noite, Shalom. Uma das coisas mais difíceis que existe é quando a pessoa vai perdendo a lucidez, como eu falei na live passada. Ela fica embevecida por alguma coisa, por alguém, por uma situação, seja lá pelo que for, e a lucidez vai se afastando, vai se perdendo no horizonte da realidade. Isso, na realidade, é muito difícil. E muitas vezes nós fazemos isso a fim de amenizar a realidade. Fazemos isso, não perder a lucidez, mas o uso das palavras, o mau uso das palavras. O sujeito se utiliza de palavras que não correspondem à realidade como ela se apresenta. Me perdoe, eu aqui não discuto duas coisas, nem política nem religião, tá? Eu estou no campo das ideias. Então, a fim de amenizar a realidade, as pessoas se utilizam de palavras que não correspondem a ela. Você diz assim, João fez a passagem. João fez a passagem significa dizer que João morreu. João morreu é uma coisa. João fez a passagem é uma outra coisa. É uma outra coisa. Eu não estou criticando a religião, as religiões que se utilizam dessa expressão. Eu só estou dizendo que são expressões que não correspondem à realidade. E que nós nos utilizamos dessas palavras que não correspondem à realidade, não retratam a realidade como ela é, a fim de minimizar esse impacto. A filha da minha prima, de 10 anos de idade, está apanhando lápis das amiguinhas e trazendo para casa. Vou repetir. A filha da minha prima, de 10 anos de idade, está apanhando lápis das amiguinhas e trazendo para casa. Não está apanhando. A filha da minha prima está roubando. Roubando. Apanhar as coisas dos outros, sem o devido consentimento. E se apossar, o nome disso é roubo. Não está apanhando. Nossa, Virgínia, você está sendo dura. Não, essa é a realidade. Mariazinha está com um problema de saúde na família. Mariazinha está com um problema de doença na família. Senhores, saúde nunca foi problema. Zezinho está com um problema de dinheiro. Não, Zezinho está com problema por falta de dinheiro. Joaninha, né,
está com câncer. Não há de ser nada. Não é uma questão de não ser nada. Já é. Entendem? Então, se nós fôssemos pensar a forma com que nós nos utilizamos das palavras, por exemplo, são formas sempre de amenizar a realidade. E os ditados estão aí também para isso, para amenizar a realidade. Uma pessoa chega para mim e fala assim: nossa, Virgínia, fui assaltada, me levaram tudo. Eu digo, foram-se os anéis, mas ficaram-se os dedos. O que a pessoa trabalhou para ter o que levaram dela. Quem ri por último ri melhor. Não, quem ri por último ri atrasado. Os últimos serão os primeiros. Quando, senhores? Então, o que eu quero mostrar aos senhores é que nós temos sempre estratégias para minimizar a realidade. Só que se nós fôssemos pensar, cada vez que nós maquiamos ou minimizamos a realidade, ela não muda por isso. Ela não muda. Ela não muda. Então, nós vamos afundando numa espécie de areia movediça, que é o sintoma, ou que são essas máscaras, que fica cada vez mais difícil da gente conseguir colocar a cabeça para fora. Isso eu acho assim extremamente importante. Tomando Camus por um lado e Comte Sponville por outro, Camus diz que uma das formas de se fugir do absurdo é a esperança. Mas ela é um atoleiro. Ela é um atoleiro, uma pasmaceira. É isso mesmo o Camus diz, né? Uma das formas da gente fugir do absurdo é a esperança. Esperança, o suicídio e a revolta. O suicídio diz que é uma perda de vida, né? E a revolta, sim. Mas ele diz que a esperança é uma delas. Só que a esperança é um atoleiro, é uma pasmaceira. Você não sai do lugar. E o Comte Sponville vai dizer que nós só devemos ter esperança quanto àquilo que está totalmente fora do nosso alcance. Por exemplo, eu espero que amanhã não chova. Eu tenho esperança que amanhã não chova. Eu posso ter esperança quanto a isso. Não depende de mim chover ou não. Mas, no que diz respeito a mim, aquilo que eu posso fazer, eu não tenho que ter esperanças. Eu tenho que agir. Ora, se eu estou em sofrimento psíquico, eu deito e tenho esperança que amanhã eu acorde melhor, como? Por que eu acordaria melhor? Nós precisamos agir, nós precisamos nos movimentar. A pandemia, esse tempo que nós estamos reclusos, é um tempo excelente para que nós possamos problematizar tudo isso, que nós possamos encarar de frente as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Que nós possamos fazer um mergulho em nós mesmos, para que nós possamos, como diz Platão, né, na Alegoria da Caverna, livro 7 da República, começar a fazer esse caminho de saída da caverna. É necessário. Porque, senhores, acreditem, tem um filme que, infelizmente, eu não sei se eu vou lembrar o nome, é um filme aparentemente infantil, aparentemente muito infantil o filme. Eu esqueci o nome agora do filme. Nossa, eu esqueci. Que o menino, ele tem muito medo e aí ele vai fazer um percurso com um cavalo e o cavalo começa a afundar numa areia movediça. E ele diz para o cavalo: sai, você precisa querer sair. Gente, o nome vem e foge. É um filme aparentemente infantil, que de infantil não tem nada. Nossa, se eu lembrar, eu vou fazer um post e vou colocar no meu Instagram. Porque é importante que vocês
saibam desse filme. Como é o nome do filme? Não é Divertidamente, não, Priscila. É um filme bem antes desse, que depois teve a continuação, mas o primeiro é sensacional. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos agir. Eu acho que é Dostoiévski que diz que é uma estupidez a gente pedir aos deuses aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer. É isso, é isso mesmo, que o menino, ele voa num dragão, aí ele tem que passar por uma esfinge, é isso mesmo. Eu esqueci o nome desse filme. Então, o que nós precisamos, na realidade, é agir. Muito da nossa vida, senhores, está ao nosso alcance. Muito da nossa vida está ao nosso alcance. Muito dos nossos problemas, eles são causados, eu diria, pela ausência, não é como treinar seu dragão, não. Não é num dragão que ele anda, é num cachorro, que tem assim uma orelha grandona, um cachorro do bem. Esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar. Então, eu estava falando sobre nós entrarmos em contato com a gente e nós termos consciência que uma grande parte dos problemas que nós vivemos na vida da gente, na realidade, é causado pela nossa inação, pela nossa falta de ação diante da vida, pela nossa passividade, por nós não termos lucidez, consciência do que queremos. História Sem Fim é o nome do filme. É História Sem Fim. Eu tinha que lembrar. Não é o História Sem Fim 2, é o História Sem Fim. Eu recomendo que assistam. É um show de psicanálise esse filme. É um show de psicanálise. É um show de mundo interno, de conflito interno. História Sem Fim. Um filme aparentemente infantil, mas não é. Então, eu diria que o que nós precisamos, né? Nós precisamos deixar de maquiar a realidade. Vamos deixar de exercitar a esperança. Nós esperamos muito e o tempo passa. Nós esperamos e o tempo passa. Vamos caminhar junto com o tempo. Vamos fazer isso, né? Vamos caminhar junto com o tempo. Vamos fazer isso. É isso mesmo, História Sem Fim, que eu tinha dito. Vamos caminhar, vamos começar a nos mover. Vamos esperar menos e agir mais. É isso que nós precisamos. Nós precisamos agir mais. Agir contra, né, agir contra a nossa ignorância, contra nós mesmos. Ou seja, vamos sair dessa esfera da ignorância de quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso. Isso é muito importante. A gente ter a vida da gente nas mãos da gente. Né? Ainda há pouco, numa live da faculdade, se falava da violência. Né? Eu achei assim, falar só sobre violência no Dia da Mulher, tudo bem. As mulheres sofrem violências? Sofrem violências. Os judeus sofrem discriminação? Sofrem. Os negros sofrem? Os pobres sofrem. As pessoas que têm algum tipo de deficiência física sofrem. A violência, ela cresce porque nós lidamos com ela como se ela fosse normal. Ela não é normal, ela é frequente. Né? Eu não sei, mas eu acho que foi a filósofa Regina Schopke que disse em algum dos livros dela que nós só precisamos lutar pela justiça porque
porque ela não existe. Porque se ela existisse, nós não precisaríamos lutar por ela, né? Então, eu acho que a violência como um todo, ela começa, senhores, não é na minha violência contra o outro. Ela começa na minha violência contra mim mesma. É aí que ela começa. Quando eu me descuido, quando eu me burlo, quando eu não me alimento bem. Então, são violências pequenas, quase que imperceptíveis do cotidiano. Então, antes de eu ser violenta contra o outro, eu sou violenta muitas vezes contra mim mesma. Contra mim mesma. Então, nós vamos muitas vezes nos burlando, nós vamos muitas vezes adoecendo, nós vamos muitas vezes, e não é por responsabilidade do outro, é por responsabilidade nossa. E aí, essa violência que eu direciono para mim de forma escamoteada, e muitas vezes de forma dissimulada, eu também, né, dirijo ao outro. E eu dizia na outra live que a pandemia, ela fez com que as pessoas, muitas vezes, ficassem mais irritadas, ficassem mais impacientes, ficassem mais, talvez, agressivas. Eu não estou justificando, é apenas uma forma de entendimento. Isso, exatamente, Shalom. Precisamos de uma introspecção profunda, intensa, para enfrentar as nossas máscaras e ir tirando uma por uma. Exatamente. Porque nós, na realidade, com essa rotina desenfreada, nós não sabemos os nossos papéis. Então, você sai de manhã, vai trabalhar, o outro sai, todo mundo sai, à noite todo mundo se encontra, já cansado, se fala rapidamente, vai cada um para o seu quarto, vai dormir. Qual é a função dos pais? Junto a um filho? É a educação, ele terceiriza para a escola. Qual é a função do marido frente à esposa? É bater o ponto, é ter relação sexual com ela pelo menos uma vez por semana. E da mulher é se mostrar ansiosa para que esse dia chegue. E que ela tenha logo relação sexual para ela virar para o lado, dormir e a rotina continuar no outro dia. As pessoas não sabem os seus lugares. Não sabem os seus lugares. Então, por isso é que elas estão em conflito, porque elas se veem no mesmo ambiente que as demais pessoas, né, da sua família vivem e sempre viveram. Só que aí, né, por que elas estão irritadiças? Porque elas não sabem o lugar delas. Elas sabem o lugar delas à mesa. Mas qual é a função delas naquela dinâmica familiar? Qual é a função dela, né, o papel dela fora do âmbito profissional? Ela não sabe. Ela não sabe. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, sim, senhores, fazer esse mergulho. Nós precisamos entrar em contato com a gente mesmo. É um contato que, às vezes, ele é um pouco difícil, vai nos mostrar facetas nossas que nós não admiramos. Algumas são passíveis de modificação, outras não são, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, não é? Agora, se eu vivo distante de mim, são muitas as máscaras, né? São muitas as máscaras, muitas as máscaras. Se Shakespeare tem razão em Macbeth, né, que ele vai dizer que a vida, né, interpretar papéis, né, o que eu acho que pode ser, eu em sala de aula, eu sou professora, dentro do meu consultório eu sou clínica. Na minha casa eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, três filhas. A mais velha é a mesticinha, que se chama Lotus. Depois vem a que tem uma diferença pequena de idade também, está com 10 anos, que se chama Luna, que é uma
pastora suíça, e tem a Vida, né? Que é faceiríssima, lindíssima, muito inteligente, Shalom sabe disso, e que é lindíssima, né? Que vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos? Vai fazer 8 anos. Ou fez 8 anos em maio. 19 de maio. Ai, não. Vamos imaginar que ela vai fazer 8, né? E que ela é novinha ainda. Então, a gente precisa, na realidade, saber os nossos lugares. Isso, senhores, eu acho que é uma das maiores deficiências do nosso campo social. Eu acho que por isso são muitos os conflitos. Nós não sabemos o que queremos da gente, não sabemos o que queremos do outro e aí patinamos. Eu acho que essa é uma das fontes de mal-estar no campo social, na civilização, né? Nós precisamos, sempre procurando fazer uma artezinha, nós precisamos, na realidade, saber o nosso lugar. Eu digo sempre, né? Na cozinha é o lugar da gente cozinhar. Na cama, nós vamos dormir. Isso me faz lembrar, quando nós compramos essa casa, que é a minha sala de estudos, né? O meu tempo sagrado é aqui. E aí estava reformando, e aí um senhorzinho, seu Nezinho, ele estava fazendo algumas coisas aqui, que ele era o pedreiro que fazia as coisas. Eu falei, seu Nezinho, não tinha ali naquela parede uma saída para um cabo? Não tinha um cabo para TV a cabo? Aí ele tirou assim um bonezinho que ele usava e falou assim, peraí, dona Virgínia, aqui é para assistir televisão ou é para estudar? Eu tirei, botou o boné e foi embora. Eu falei, sim, senhor. Então, eu acho isso, né? Eu acho que nós não sabemos o nosso lugar. E ocupamos lugares errados, lugares que não são nossos, errados porque não são nossos. Exatamente por isso, né? E a outra coisa é que eu penso que um outro elemento que nós precisamos pensar muito é esse sentimento de superioridade que nós temos em relação a outros humanos, em relação aos animais, em relação à natureza, enfim. Por que nós somos superiores? Por quê? Será que a arrogância também é uma máscara? Segundo o meu entendimento, pode ser. Não é em todos os casos, mas a arrogância pode esconder um sentimento de inferioridade, de fragilidade, de medo. Aí a pessoa se mostra arrogante, né? Eu penso isso. Então, ela se sente superior. Mas eu gostaria de entender, isso eu sempre ensino para os meus alunos. Onde é que está essa superioridade? Onde é que o sujeito respalda esse sentimento? Então, nós precisamos entender que a arrogância é mais uma máscara. A vaidade exacerbada é mais uma máscara. E que não nos leva, senhores, a lugar nenhum. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Acreditem nisso. A arrogância pode ser uma armadura, uma máscara. Exatamente. Ela só nos leva ao sofrimento. Ela só nos afasta de nós mesmos. Sabe por quê? Porque eu me vejo ou eu me sinto num lugar que eu não estou. Isso é bastante complicado, né? Então, se o outro pensa diferente de mim, ele está errado. Se ele não tem as mesmas convicções que eu tenho, ele não pensa. É um idiota. É assim que nós pensamos, né? O cavaleiro preso na armadura. É uma fábula do Richard Sennett, ou Robert, né? Mas é uma fábula. Então, nós vivemos a ditadura do sentimento de superioridade.
da autorreferência para o mundo. E essa pandemia está nos mostrando que nós não somos autorreferência para ninguém, que nós não somos superiores a absolutamente nada. Nós não somos superiores a ninguém, nem a nenhum outro tipo de vida. Senhores, um vírus, como tem no filme, né? A pausa, como tem no filme, né? Que o Shalom me enviou, do Patrick Santos, um vírusinho entra no organismo e destrói a gente. E nós nos achamos superiores. Em que realidade se vive, né? Quando nós, né, vivemos nessa ditadura de superioridade, da autorreferência para o mundo, isso, senhores, vai nos intoxicando, e intoxicando nossas relações. Isso não é dividir responsabilidades, nem minimizar a opressão. No caso, vou falar da opressão feminina, né? Mas expõe uma ferida maior no âmago da humanidade. A ferida que transforma todo ser humano num opressor de vidas. Porque esse nosso sentimento de superioridade e de autorreferência faz com que sejamos opressores. Exatamente isso. Uma ferida aberta pelo nosso próprio modus operandi, pela nossa própria maneira de ser e de se sentir superior a tudo que existe. Começamos nos julgando superiores à natureza e seguimos nessa insensata hierarquização para justificar nossa tirania e abuso de poder também sobre outros seres humanos. Fechem aspas. Chopin, 2020, página 17. As origens da opressão, a escravidão humana e animal. O resultado está aí. Não olhe apenas ao seu redor. Se esforce e olhe para além de você. Isso sou eu que estou dizendo, tá? Se esforce e olhe para além de você. Olhe para além das pessoas que você gosta. Olhe para além das pessoas que pertencem às tribos que você pertence. Não cabem relativismos nesse caso, a não ser que se despreze tão completamente a vida deles, seus interesses e suas dores, que é o que a humanidade tem feito continuamente, que fechemos os olhos não apenas para o grau de tirania que exercemos sobre eles, mas também para a contradição profunda que existe entre lutar contra a opressão e ser um opressor. Chopin 2020. As origens da opressão. É isso que eu queria que vocês entendessem hoje. É isso. Essas máscaras que nós usamos e que a pandemia, essas máscaras metaforicamente falando, né, contra o sofrimento psíquico, contra a realidade, nos oprime. E oprime muitas outras pessoas. E também tem a opressão propriamente dita, né? Que se faz contra os animais, que se faz contra a natureza, na ilusão de superioridade. Voltamos aqui, de alguma forma, né, a José Saramago. E o julgamos certo ao afirmar que o instinto parece ter servido melhor aos animais do que a razão ao homem. Chopin 2020. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que olhem a natureza, olhem os animais. Os animais não têm máscaras. Não têm máscaras. Como nós estamos nos servindo da dita razão? A nosso favor ou contra nós mesmos e contra o outro? É isso que eu gostaria que nós refletíssemos. É isso que eu gostaria que nós pensássemos. A pandemia está aí, né? Vamos, senhores, usar as máscaras. Ah, obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Vamos usar as máscaras contra o vírus, para nos proteger e proteger o outro.
Vamos fazer uso das medidas sanitárias. Higienizar sempre as mãos. Ah, obrigada. Higienizar sempre as mãos e não aglomerar. Agora, as máscaras metafóricas, né, contra o sofrimento, contra a realidade, acreditem, só nos expõe mais e nos torna opressores de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. Então, senhores, vamos permitir, vamos nos permitir, né, rasgar essas máscaras para que a gente possa entrar em contato com a gente mesmo e aí sim usar, né, não com prazer, mas como cidadão, né, como cidadão, as máscaras contra o vírus e abrir mão das máscaras contra o sofrimento psíquico, que só nos expõe muito mais. Um beijo a todos vocês, um bom mês e nós nos vemos na primeira segunda-feira de abril. Lembro que esse vídeo vai para o meu canal do YouTube, o meu canal do YouTube é público, né? Ele não fica no Instagram. E o filme é História Sem Fim. Assistam que vocês vão gostar e vão gostar muito. Beijos e até a primeira segunda-feira de abril.